Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós lemos em Lucas, capítulo 2, começando no versículo 41, que todos os anos iam os pais de Jesus a Jerusalém à festa da Páscoa. E depois lê-se que ele, com 12 anos, esteve sentado, como diz aqui no versículo 44, diz assim, os pais começaram à procura dele e por não o encontravam, no versículo 45. Depois, no versículo 46, vê-se que o encontraram no templo, assentado no meio dos doutores. E estava a interrogar a eles. E todos se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. E então, quando viram, disse a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Queridos irmãos, nós estamos a tratar dos negócios do nosso Pai Celestial? Queridos irmãos, hoje quero falar acerca do negócio do Pai Celestial. E o negócio dele, o trabalho dele, a obra dele, é de criar uma família com filhos e filhas na família dele. Esse é o plano do Pai, de Deus. E ele revela-nos esse plano pelas solenidades de Deus, pelos dias santos. E depois vê-se um bocadinho mais adiante em Lucas, capítulo 3, versículo 23, e quando ele se estava aproximando de ter 30 anos, ele então foi batizado, porque é o que lemos aí no versículos um pouco antes. Ele foi então batizado, no versículo 21 e 22, e ele tinha quase 30 anos. E depois lê-se em Lucas capítulo 4, começando no versículo 1 e 2, e disse: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando-os eles, finalmente teve fome. E vê-se aí a história de como o diabo tentou Jesus Cristo. Sabemos que depois disso, quando ele passou esse teste, passou essa pressão que o diabo pôs em ele, lemos em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 7 a 9, e diz assim: E pregava, isto era o João Batista, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de baixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. E vê-se aí, então, Jesus foi batizado, e depois, continuando um bocadinho mais adiante, e vê-se que ele foi para o deserto, vê-se no versículo 13, e teve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Depois vê-se que o João Batista foi entregue à prisão, e então veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Então vê-se que
Jesus Cristo, quando tinha 12 anos de idade, disse: eu preciso estar a tratar do negócio do meu pai. E vê-se quando ele se aproximou de 30 anos, foi batizado, depois foi tentado pelo diabo, e como a Escritura no Antigo Testamento diz que uma pessoa com uma posição de levita nessas responsabilidades só poderia fazer isso quando ele tivesse 30, e por isso ele foi batizado um pouco antes de ter 30, depois foi tentado e certamente, uma vez que tinha 30 anos, então ele começou a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E aqui vê-se que ele estava a tratar do negócio do Pai, pregando a boa nova do Reino de Deus. Irmãos, o Reino de Deus é a nossa esperança. Mas a pergunta que temos é: entendemos o que é o Reino de Deus? Porque vocês leem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que diz que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus. E depois diz, à última trombeta, vamos ser transformados e vamos então entrar no Reino de Deus para receber a vida eterna. Mas se as pessoas não entendem o que é o Reino de Deus, como é que podem pregar a verdade se nem a sabem? Se nem a sabem. Você sabe o que é a obra do Pai? O negócio do Pai? O negócio do Pai é de criar filhos e filhas no reino dele. E esse processo da criação de filhos e filhas no reino dele é revelado pelos dias santos de Deus. Mas se as pessoas não praticam, não vivem os dias santos, como podem entender o plano de Deus? Por exemplo, se você é um que está a ouvir, está na Igreja de Deus há vários anos, e você fala acerca do plano de salvação e como esse plano é desenvolvido através, ou explicado, digamos assim, pelos dias santos de Deus. As pessoas não entendem nada do que você está a dizer. E é triste, porque precisamos de praticar e obedecer e viver nesta prática de ano a ano. E conforme vamos praticando e obedecendo, vamos entendendo de maneira melhor e melhor o plano de salvação de Deus. Isto é um princípio básico, é uma crença fundamental, necessária para nós entendermos. E, irmãos, o ponto ainda mais triste para mim é quando uma pessoa estava na igreja por muitos anos e depois deixa de estar na igreja e deixa de praticar o que sabe que devia de praticar. E depois, vários anos depois, por exemplo, eu encontro com essa pessoa porque ela foi para outro caminho e tal, e depois, alguns anos depois, nos encontramos. Olha, então como estás? E quando falo com essa pessoa acerca do caminho de Deus, do plano de salvação de Deus, é como se nada disso se eles se lembrassem. É como se tudo tivesse fugido da mente. Irmãos, é tão importante praticar e obedecer a Deus e guardar os mandamentos dele, que inclui guardar os dias santos dele. Deus nos revela o seu plano através dos seus dias santos, das suas solenidades. E não através dos feriados deste mundão, como o dia de Natal, como, por exemplo, o domingo de Páscoa, com os coelhos e os ovos de cores diferentes, coloridos. Irmãos, isso não explica o plano de salvação de Deus, esses dias, esses feriados mundanos.
Irmãos, não devemos adorar a Deus como o mundão adora. Temos que adorar a Deus da maneira que Deus nos diz para o adorar. Vejam em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, começando no versículo 29. Deuteronômio 12, versículo 29. Quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuires e habitares na sua terra, guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, depois que foram destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também eu farei. Não façam isso. Não voltem ao mundão. Assim não farás ao Senhor teu Deus, por tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. E depois explica que até mataram os seus filhos e filhas no fogo. As pessoas dizem, mas hoje em dia não fazem isso. Irmãos, quando o aborto se torna legal, é matar os filhos e as filhas. Infelizmente, para mim, conheço pessoas que o fizeram. E é muito triste, irmão. E me dói muito no coração quando vejo isso. Tudo o que te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Irmãos, temos que obedecer a Deus da maneira que Ele quer. Em Levíticos 23, no versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor. Sim, a instrução aqui aos filhos de Israel, mas a instrução é para todos nós, irmãos, porque são os dias, são as solenidades do Senhor. Não são as solenidades dos judeus. As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Repete depois no versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Irmãos, Deus usa as colheitas na terra de Israel, nessa região, para ensinar lições espirituais. Na terra de Israel existem duas colheitas, uma durante a primavera, ao início da primavera e ao fim da primavera, e outra ao fim do verão, ao início do outono. E estas duas, digamos, três estações de colheita, ao início da primavera e fim da primavera, são, digamos, duas colheitas, mas à volta do mesmo período. E depois a colheita ao fim do verão, ao início do outono, que é em cerca de setembro, outubro. Essas duas colheitas nos ensinam princípios espirituais. Então, o primeiro grupo de colheitas desta primavera, que são à volta de março, abril, representa o sacrifício de Jesus Cristo que Ele fez pela humanidade e também representa, ao fim da primavera, recebermos o Espírito Santo para viver em nós, que é o poder de Deus, é a mente de Deus, é Deus a viver em nós através do seu poder, é Jesus Cristo a viver em nós. E as colheitas ao fim do verão são, digamos assim, o segundo passo, em que agora, através deste período, temos um advogado e sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, vivendo em nós pelo seu Espírito, a ajudar-nos a mudar através do poder de Deus, isto é, pelo Espírito Santo de Deus,
E então aqueles que, digamos assim, amadureceram, que chegaram a um fim desta caminhada e se mantiveram fiéis até ao fim, então receberão a vida eterna, isto é, nascerão de novo, mas desta vez como seres espirituais. E por isso estas colheitas têm símbolos espirituais. E os dias santos de Deus são à volta destas colheitas. Uma vez mais, existem um grupo de 3 dias santos e solenidades à volta da primavera para demonstrar este primeiro passo, o sacrifício de Jesus Cristo, e existem depois 4 solenidades ao fim do verão, nesta última colheita, que tem o significado de nós sermos transformados e ressuscitados. E sabemos que Jesus Cristo observou estes dias santos. Ora, lemos há pouco que Jesus Cristo ia com os pais dele, quando lemos há pouco que ele tinha 12 anos de idade, iam todos os anos observar a Páscoa. Também lemos em João, capítulo 7, versículo 2, vê-se aí que era o período da festa de tabernáculos. João, capítulo 7, versículo 2, vê-se assim que a família ia para a festa dos tabernáculos, vê-se aí no versículo 2, os judeus nesse período estavam a observar a festa dos tabernáculos, e depois lê-se no versículo 8, Jesus Cristo disse aos seus irmãos, vocês vão à festa agora, eu não subo ainda a esta festa. Não está a dizer que não vai a esta festa, mas ainda, porque ia, digamos assim, às escondidas, porque foi pouco antes de o matarem, mais ou menos 6 meses antes de o matarem, porque o mataram na festa da Páscoa do ano seguinte. Ora, isto era a festa dos tabernáculos ao fim de setembro, outubro do ano 30, da era corrente, e eles mataram Jesus Cristo lá à volta de abril do ano 31, isto é, no primeiro mês do calendário hebraico do ano 31, na estação da primavera. E por isso era pouco tempo antes de o assassinar, já o queriam assassinar. E por isso ele teve que ir às escondidas, digamos assim, sutilmente, para não ser visto o período todo da festa, para não criar que eles o matassem antes do tempo, porque a profecia diz que devia ser assassinado ou crucificado à volta ou durante o dia da Páscoa, durante esse período, para cumprir toda a lei. E por isso vemos que Jesus Cristo foi à festa. Vejam, por exemplo, no versículo 14, diz assim, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Quer dizer que ele estava na festa. Jesus Cristo foi à festa. Eu disse que não ia aí ainda neste período, mas foi um pouco mais tarde. E ele fez isso. Vejam também em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, ler no versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6, onde lemos, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E como é que Jesus Cristo andou? Observou a Páscoa, como vimos, já aos 12 anos, já vimos que ele observava a Páscoa, e vemos aqui, quando, pouco antes de morrer, 6 meses antes de morrer, ele estava a observar a festa, como era o costume da família dele. Eles observavam sempre a festa. E por isso vê-se que Jesus Cristo observou estes dias santos. Vê-se que a Igreja de Deus também observou estes dias e, na realidade, a Igreja de Deus foi fundada no dia de Pentecostes, como lê em Atos capítulo 2. Aí, então, o Espírito Santo caiu sobre esses 120 discípulos e mais tarde, nesse dia, 3.000 pessoas foram batizadas. E então vê-se que a Igreja de Deus começou no dia de Pentecostes. Foi fundada no dia de Pentecostes. Isto é, quando
as primícias do Espírito, os primeiros que tinham o Espírito receberam o Espírito Santo. Também lemos que os apóstolos observavam os dias santos. Vejam em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, versículo 21. Atos 18, versículo 21. Antes se despediu deles, dizendo-lhe: é-me de todo precioso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu em Efésio. Vê-se aqui que Paulo ia para observar a festividade, as festas solenes. Vejam também no capítulo 20, versículo 16. Capítulo 20, versículo 16. Porque já Paulo tinha determinado a passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Eles estavam a observar os dias santos. Vejam também em Atos 27, versículo 9. Atos 27, versículo 9. E passaram muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Isto é o dia de expiação. Paulo os demonstrava. E vejam também em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Aí vemos que eles observavam a festa dos pães asmos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Observamos a festa dos pães asmos. E, na realidade, se lermos Colossenses capítulo 2 e se lermos isto corretamente com uma tradução que não tenha sido alterada, como há muitas traduções que hoje, modernas, que alteraram o que está escrito aqui em Colossenses, mas em Colossenses capítulo 2, versículo 16, Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua, ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo de Cristo. A palavra está em itálico, que quer dizer que não está lá, por isso, mas o corpo é de Cristo. A palavra não está lá, mas o corpo de Cristo. Por isso, ninguém vos julgue através de como celebram as festas, os sábados, isso tudo, mas o corpo de Cristo. Ninguém vos julga, mas o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a Igreja de Deus. E diz assim que estes dias de festa e os sábados são sombras de coisas futuras. São aniversários de coisas que são futuras. Principalmente os 4 últimos do outono, do fim do ano, setembro e outubro. Os três solenidades, as primeiras 3 solenidades, já são eventos que já aconteceram, que representam ou que aconteceram à volta do período da primeira vinda de Cristo. Mas as últimas 4 são futuras. E por isso, irmãos, vemos que os dias santos, em primeiro lugar, Jesus Cristo os observou. Vemos que a Igreja foi fundada num dia santo, de Pentecostes, e que os apóstolos observavam os dias santos. Lemos que a Bíblia diz que devemos observar as solenidades de Deus, para não observarmos como os pagãos observavam. Então, precisamos, em primeiro lugar, entender que é necessário observar os dias santos. Porquê? Para entendermos o plano de salvação de Deus. Senão, não entendemos o plano, a obra do Pai. E como é que podemos pregar acerca da obra do Pai, do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino de Deus, que é a obra que o Pai está a fazer? Como é que podemos pregar acerca disso se não entendemos? Então estamos a pregar uma coisa errada. Ou, noutras palavras,
estamos a pregar uma mentira. E não queremos fazer isso, querem? Por isso temos que entender os dias santos, praticá-los, para podermos pregar a verdade direitinho, corretamente. Então vamos dar, irmãos, uma breve descrição dos dias santos, das solenidades de Deus, para entendermos melhor a obra do Pai. A primeira solenidade, está claro, é Páscoa Bíblica, no dia 14 do primeiro mês hebraico. Eu tenho um sermão que gravei acerca da Páscoa Bíblica, uma das crenças fundamentais. Se querem estudar ou ler mais acerca da Páscoa Bíblica, vejam esse sermão no site intitulado Páscoa Bíblica, Crenças Fundamentais. Mas, dando um sumário muito breve acerca da Páscoa, lemos em 1 Coríntios capítulo 5, que estivemos a ver há pouco, 1 Coríntios capítulo 5, mas agora vejamos no versículo 7. Diz assim, diz aqui, purificai-vos, pois, do fermento velho. Qual é o fermento velho? É a atitude pecaminosa que temos na nossa mente carnal. Purificais, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento. Como é que estão sem fermento? Porque estavam a observar os dias de Pães-Asmos. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o significado deste período da Páscoa. É o verdadeiro, é o fim desta lei, é a realização, o cumprimento, o significado da Páscoa. Apontava para Cristo. Cristo cumpriu o significado da Páscoa. Vejamos também em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes vossos pais. Sim, vocês não foram resgatados deste caminho do pecado, com dinheiro, com prata, com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vocês foram comprados, a vossa vida foi comprada pelo sangue de Cristo. Todas as pessoas. De todas as pessoas. E também vejam em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui está a dizer, irmãos, que Deus propôs para nós termos paz, ou propiciação, isto é, paz com Deus, como? Por Ele ter removido o pecado, ou, noutras palavras, Deus fez a propiciação, Ele fez e reparou o relacionamento entre nós e eles, reparou o relacionamento, fez paz entre nós e Ele, quer dizer, fez propiciação pela fé no seu sangue. Precisamos ter fé no que Jesus Cristo fez. Porquê? Para demonstrar a justiça de Deus, através dele perdoar os nossos pecados, previamente cometidos. Isto é a grande paciência de Deus, irmãos. Grande paciência de Deus. E por isso, irmãos, nós vemos que a Páscoa é um dia especial, um dia de memória do que Jesus Cristo fez por nós. Não é um sábado anual, mas é um festival, é uma festa, é uma solenidade de Deus,
mas não é um dia santo, mas é um dia especial de Deus, que é um memorial do que Jesus Cristo fez. Imediatamente após isso, vemos que existem os dias de pães asmos. Leiam, se faz favor, comigo em Levítico 23. Em Levítico 23, lemos aqui que a Páscoa é no dia 14 do mês, no versículo 5. Levítico 23, versículo 5. Mas no versículo 6 diz, imediatamente após isso, a Páscoa, isto é no dia 15, no dia seguinte, é o início da festa dos pães ázimos, dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos, isto é, pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho se fareis, mas 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Não vais fazer trabalho para ganhar o teu salário, trabalho servil. E por isso, o primeiro dia dos pães asmos e o último dia dos pães asmos são sábados anuais. E não devemos, como diz aqui, comer pães ázimos, como lemos no versículo 6. Aliás, em Êxodos 12, versículo 19, Êxodos 12, versículo 19, lemos que devemos tirar esse fermento da nossa casa. Vejam, por exemplo, em Êxodos 12, versículo 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Por qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. E por isso, se nós somos uma família cristã, uma família que estamos a seguir os caminhos de Deus, na nossa casa não devemos ter fermento, não devemos ter nada que afete, que seja de fermento na casa, porque é o simbolismo que não estamos a cometer pecado. A situação torna-se um bocado mais complicada quando você não é o chefe da família, ou, por exemplo, é uma senhora e o marido não está na igreja, mas a senhora está na igreja. A coisa tem que ser liderada de uma maneira sábia, mas mesmo assim está aqui uma instrução que devemos de atuar de uma maneira sábia com isso. E se algumas pessoas estão nessa situação, falem com o seu ministro que está na Igreja de Deus para saberem como agir corretamente e piedosamente numa situação dessas. Mas o ponto importante aqui, irmãos, é que nós não vivemos só de pão, mas vivemos do pão celestial, de dia a dia, Mateus 4, versículo 4. E por isso precisamos de estar a observar estes dias com este significado. Então, vemos que a Páscoa é Jesus Cristo morreu por nós, perdoa os nossos pecados. Nós agora temos que, imediatamente após entendermos isso, que é o dia seguinte, imediatamente após isso, temos que dizer, ok, agora tenho que obedecer a Deus. Tenho que tirar o pecado da minha vida. E depois vemos também em Levítico, capítulo 23, começando no versículo 15 e 16, diz assim, depois vocês contarão desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. O dia seguinte até ao 7º sábado, isto é o que nós chamamos um domingo. Então, o dia de Pentecostes é um domingo. Por isso, 7 sábados, o dia seguinte ao 7º sábado é o domingo, ou contando 50 dias do molho movido. Chega-se também o molho movido, incluindo a contagem desse dia, que foi o molho movido foi num domingo, contado 50 dias, inclusivo, chega-se também a um domingo. E por isso, você conte semanas ou conte dias, chega ao mesmo ponto.
que o dia de Pentecostes é no primeiro dia da semana, um dia de trabalho. Então lê-se também aqui no versículo 17, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Aqui vemos 2 pães sendo movidos. Possivelmente, não diz o que representam, mas possivelmente representando os judeus e os gentios. Tanto os judeus como os gentios têm acesso. E assim, 2 pães de farinha levedados. Isto é, que ainda têm fermento, simbolicamente. Ainda são pessoas de carne e sangue com pecado que têm acesso ao trono de Deus através do que Jesus Cristo fez. É o que lemos também em Hebreus capítulo 10. Pelo novo e vivo caminho temos acesso ao trono de Deus através do corpo de Cristo. E esse é esse grande significado destes 2 pães, que somos nós, pecadores, ainda seres humanos, mas agora com o Espírito Santo, porque o dia de Pentecostes representa a vinda do Espírito Santo, como lemos em Atos 2. Interessante também a tradição é que o dia de Pentecostes foi o dia em que os 10 mandamentos foram dados aos israelitas, no Monte Sinai. Ora, os 10 mandamentos é a lei de Deus. O Espírito Santo, através da nova aliança, escreve a lei de Deus na tua mente e no seu coração. E por isso vê-se esta, digamos assim, igualdade, comparação de físico com espiritual. No antigo Israel, físico, as leis de Deus escritas em tábuas de pedra. No Novo Testamento, debaixo de Cristo, com o Espírito Santo, as leis de Deus estão escritas na nossa mente e no nosso coração pelo Espírito Santo, simbolizados, está claro, pelo mesmo dia de Pentecostes, que é o dia quando nós recebemos o Espírito Santo. Quando a igreja foi fundada, pela primeira vez recebemos o Espírito Santo. Agora nós, quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo no momento do batismo, após o batismo, pela imposição das mãos. Mas esse é o significado espiritual deste dia de Pentecostes. E por isso nós, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 18, Tiago, capítulo 1, versículo 18, Tiago, capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, lê-se aqui: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Fomos gerados como? Pelo Espírito Santo. E agora somos como primícias. Ainda não somos as primícias do Senhor, mas somos como as primícias. E fomos gerados, ou regenerados, pelo Espírito Santo. E por isso nós somos os primeiros a receber o Espírito Santo. Somos os primeiros que temos o Espírito Santo. Isto é, as primícias, os primeiros que temos o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Nós que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito. Ainda não somos as primícias do Senhor, isso vai acontecer à ressurreição. Quando viermos a ser seres espirituais e não mais carne e sangue. Mas agora temos as primícias do Espírito. Então vemos estas três solenidades de Deus, a Páscoa, os dias de Paisasmos e o Espírito Santo, estão todas ligadas à primeira vinda de Cristo. Porquê? Porque quando Cristo veio, ele morreu por nós, deu a sua vida por nós, Páscoa. Nós então temos que obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer à vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, paisasmos, e então
recebemos o Espírito Santo, que é o que nos ajuda a fazer, a obedecer a vontade do Pai, que está tudo ligado, particularmente o dia de Pentecostes, a uma contagem desde o período do movimento do molho, quando Jesus Cristo foi aceite a nosso favor perante o Pai. E por isso está tudo ligado à primeira vinda de Cristo. Agora, com o Espírito Santo, temos que vencer esta vida, as dificuldades mundanas, e depois chegamos ao período em que se descreve aqui em Levíticos 23, versículo 24. Levíticos 23, versículo 24. E aqui lê-se: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial de sonido de trombetas, santa convocação. Ao 7º mês vai haver o dia das trombetas. Irmãos, no Antigo Testamento há pouco, muito pouco, que se fala acerca do dia das trombetas. Mas o Novo Testamento clarifica, porque dá muito mais instrução acerca do dia das trombetas. Porquê? Porque depois de Cristo ter vencido e ter começado a pregar, fazendo a obra do Pai, a pregar acerca do reino de Deus, então o significado das trombetas é revelado. Sim, é revelado ainda mais adiante na sua Bíblia, no livro do Apocalipse, onde vemos as 7 trombetas, as 7 trombetas proféticas, que são acontecimentos ou eventos relacionados com o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o último ano antes da segunda vinda de Cristo. Ora, esse é o último ano do período de 3 anos e meio da grande tribulação. Nesse último ano, desses 3 anos e meio, quer dizer, de 2 anos e meio a 3 anos e meio, desse último período de um ano, antes da vinda de Cristo, é o dia do Senhor. Vejam então em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Aí vê-se ao fim do 5º selo, que é a grande tribulação, vê-se, e depois disso, ao 6º selo, seguindo o 6º selo, que é os sinais celestes, que é, digamos assim, esta divisão, depois de 2 anos e meio de grande tribulação, ainda falta um ano para concluir a grande tribulação. Então, há estes sinais celestes, 6º selo, Apocalipse capítulo 6, e então lê-se, ao fim desse 6º selo, desse último ano, lê-se assim, vê-se aqui, durante esses sinais celestes, ao fim desse período, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse dia, que é o período de um ano, é o dia do Senhor, é o dia da ira do Cordeiro. E por isso, irmãos, esse é o dia da ira do Pai e do Senhor. Porque o Pai dá agora autorização a Jesus Cristo a intervir nas situações na Terra durante este último ano. E que é parte da ira do Senhor. Sim, o ápice da ira do Senhor vai ser as 7 últimas trombetas, as 7 últimas pragas. Mas este período de um ano começa esta ira do Senhor. E por isso quando esta ira começa, que se vê então no capítulo 8 do Apocalipse, vê-se no versículo 2, e vi
7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Isto são 7 trombetas especiais, proféticas, que são tocadas com simbolismo especial profético. E nós sabemos que a última trombeta destas 7, a última trombeta, isto é, ao fim deste ano, período de um ano, há 7 trombetas, e ao fim deste período de um ano, ao fim deste período da grande tribulação de 3 anos e meio, então essa última trombeta toca, e vejam em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler o versículo 52. E aí lemos 1 Coríntios capítulo 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Este é o período da ressurreição. É o período de nós recebermos imortalidade, como diz no versículo 53. Que o corruptível se revista de incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E por isso, irmãos, este é o período quando Jesus Cristo retorna, que também é descrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, vê-se e o 7º anjo tocou a sua última trombeta, é a 7ª trombeta, a última trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Os teus reinos do mundo vieram agora a pertencer a Deus. Vão ser os reinos de Deus, parte do governo de Deus. É quando o reino de Deus vem para a terra, reinar na terra. E ele reinará para todo sempre. E no versículo 18 vê-se que as nações vão estar iradas, mas é o tempo dos mortos para que sejam julgados, o tempo do galardão dos profetas e o tempo, ao fim deste versículo, de destruir os que destroem a terra. Então este é o período, o início deste juízo, que começa com a vinda de Cristo, começa com várias fases do juízo de Jesus Cristo, inicialmente a terra, para limpar os pecadores que estão a viver na terra ainda, e depois vai haver mais coisas que vão acontecer, porque os dias santos de Deus ainda não terminaram. Esse é só o 4º. Agora temos o 5º dia santo. E este 5º dia santo é o dia de expiação, que é descrito em Levíticos 23. E em Levíticos 23, lemos Levíticos 23, versículo 27 a 28, lemos, mas aos dias 10 deste 7º mês será o dia de expiação, e tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. E diz assim, por toda a alma que naquele dia não se afligir, será extirpada do seu povo. É um dia de jejum. E como lemos em Levíticos 16, está a descrever a cerimónia desse dia, e nessa cerimónia vê-se que o sumo sacerdote tem um papel de intervir ou fazer expiação pelo mundo e pela igreja, mas particularmente em Levítico 16 está a fazer uma expiação pela igreja e quando terminar essa expiação com a igreja, depois o sumo sacerdote vê-se que vem para a terra. Vê-se isso em Levítico 16. E depois também vê-se que em Apocalipse capítulo 20 explica no versículo Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, explica no Novo Testamento que Satanás então vai ser posto na prisão por 1000 anos. Porque é exatamente paralelo a Levíticos 16, que diz, depois do sumo sacerdote ter feito isto, o Satanás, este bode de Azazel, representando Satanás, vai ser posto na prisão. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, demonstra que vai ser imprisionado Satanás por 1000 anos. E depois vê-se a obra do sumo sacerdote, que é explicada em Hebreus, capítulo 4 e 5, que é um papel crítico
do que Jesus Cristo está a fazer agora no céu. Por isso é que somos salvos, porque Ele está a viver. E Hebreus 9 e 10, que está a explicar em maior detalhe o papel do sumo sacerdote a fazer expiação pela igreja. Ora, uma vez que Satanás foi aprisionado, o milénio pode começar. E então temos a festa de tabernáculos por 7 dias. Como se lê em Levíticos 23, versículo 39, Levíticos 23, versículo 39. Diz assim: porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiveres recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso e no 8º dia haverá descanso. Por isso vemos aqui a festa dos tabernáculos. Vê-se também no versículo 41, e celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, isto é, em locais temporários. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. E hoje em dia isto vai ser aplicado primeiro ao judeu e depois aos gentios também. E por isso é aplicável a todos. Quando lemos as profecias de Daniel 2, e irmãos, a profecia de Daniel 2 é básica, é crítica para entendermos o que se passa nos dias da vinda de Cristo. Ora, em Daniel 2, vê-se esta estátua que tem um significado extremamente importante para entendermos o que vai passar no mundo. Então vamos ver aqui Daniel capítulo 2. Daniel 2. Vejam aqui no versículo 35. 35, Daniel 2. Versículo 35. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras de estio, e o vento os levou, e então se achou algum lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Esta pedra é Jesus Cristo, que veio a ser um grande monte, veio a ser um grande reino, e cobriu toda a terra. Vejam também no versículo 44. Diz assim: mas os dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vai ser o reino de Deus a governar na terra e que vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Também em Daniel 7. Também é importante ver aqui em Daniel 7 que está a descrever este período, e vejam aqui no versículo 13 e 14, Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Vê-se aqui o período em que o Filho do Homem recebeu o reino, que é Jesus Cristo, e nós vamos servir debaixo de Cristo. Irmãos, isto são profecias extremamente importantes e que representam o reino milenal por 1000 anos. Lemos também em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vê-se aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo
4 e 5. E disse, e vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros não viveram até mais tarde, mas esta aqui é a primeira ressurreição. E por isso vê-se, irmãos, que tivemos a Páscoa. Cristo morreu. Nós temos que obedecer às leis de Deus. Pensarmos. Precisamos do Espírito Santo de Deus para vencer as fraquezas da carne. Temos que continuar nesta vida até ao fim, vencer as fraquezas da carne. À última trombeta, Cristo retorna. É a ressurreição. Somos transformados como seres espirituais. Os que estão vivos, que têm o Espírito Santo. Os outros que estão vivos vão continuar a viver e vão ter a oportunidade de ser líderes no mundo da manhã. Os nossos filhos pequenos vão ter a oportunidade de ser os líderes no mundo da manhã, num mundo maravilhoso. Depois vemos que Satanás é aprisionado e depois vemos a festa dos tabernáculos que representa o mundo da manhã, o milénio. E finalmente temos o 8º dia. O 8º dia, que é o dia, digamos assim, que é um significado que o mundo não entende nada. Porque esse dia é chave para o entendimento do plano de salvação de Deus. Que é o dia que é o julgamento do trono branco, de Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Que é o dia em que as pessoas mortas vão ressuscitar. É a segunda ressurreição. Vão ressuscitar a uma vida física. E então a oportunidade de salvação será dada a todos aqueles que viveram no passado e nunca tiveram um entendimento completo ou uma oportunidade completa para serem salvos. Porque nunca souberam a verdade, nunca chegaram a entender isso. E por isso é que lemos em Romanos capítulo 11, versículo 20 a 27, que nesse período então todo Israel será salvo. E porque para o judeu primeiro e depois para o gentio, todos os gentios que se arrependerem, está claro, serão salvos também. Queridos irmãos, o plano de salvação de Deus, a obra do Pai, o negócio do Pai, o que o Pai está a fazer, é muito importante. E nós só entendemos isso completamente porque este plano é desenrolado e explicado pelos dias santos. E está claro, não os entendemos, estamos a observar dias pagãos, como o dia de Natal ou como o domingo de Páscoa, com ovos coloridos e com coelhos e sei lá que mais, completamente iludindo o mundo da verdade. Irmãos, precisamos estar envolvidos à volta do negócio do Pai, do que é que o Pai está a fazer. E quanto mais o praticamos de ano a ano, e quanto mais nos relembramos destes princípios de ano a ano, tudo fica mais claro. Queridos irmãos, a obra do Pai é criar uma família. Os dias santos de Deus, as solenidades dele, revelam como o plano de Deus vai ser implementado pelos anos adiante. Por favor, irmãos, mantenham-se firmes, mantenham-se fiéis, guardem os dias santos e conforme os guardarem de dia a dia, de ano a ano, vão entender o plano de Deus de uma maneira melhor e vão então poder estar, digamos assim, habilitados para efetivamente poderem ajudar a fazer a obra de Deus.